sobre a vida. Mas algumas dessas lendas, algumas delas nos lembram que há forças que, uma vez despertadas, jamais podem ser totalmente controladas e que a linha entre a proteção e a perdição é tênue. Hoje lhes contarei um conto que ecoa pelos becos e sinagogas da velha Praga, um segredo transmitido de geração em geração sobre o terrível e glorioso Golem de Praga. Não é um fantasma que assombra, mas um ser de barro e fôlego, cujo propósito se distorceu, tornando-se uma fonte de terror indizível. Vocês talvez conheçam a história. Rabbi Loya, um homem santo e sábio, que no final do século XVI criou um ser de argila, o Golem, para proteger o gueto judeu de Praga de perseguições e pogroms, através de um ritual místico e de uma palavra secreta inscrita em um pergaminho, o Shem HaMeforash, colocado na boca do Golem, ele ganhava vida. Dizem que era forte como 10 homens, infatigável, e que guardava seu povo com uma fúria silenciosa. Mas por trás da proteção, da esperança que ele inspirava, esconde-se um tipo diferente de terror. Para os antigos, essa era uma lição sobre o poder da fé e a sabedoria divina. Mas para mim, que ouvi os sussurros dos que sentiram o peso de sua fúria descontrolada, sei que o Golem não era apenas um guardião, era uma força elemental, uma máquina viva que se tornou faminta por um propósito e que, uma vez sem ele, se voltou contra tudo. Eu me lembro bem dos relatos que chegam de Praga, sussurrados pelos descendentes daqueles que viveram na época do Golem. Eles descreviam a atmosfera no gueto judeu, tensa, cheia de medo das perseguições. Mas após a criação do Golem, houve um alívio temporário. E ainda assim, pairava um cheiro peculiar no ar, não de terra fresca ou de incenso, mas um odor sutil de barro úmido e ferro oxidado, como um cheiro de sangue antigo e por vezes de ozônio, como a eletricidade de uma tempestade iminente. E os sons, um arrastar pesado de pés, um silêncio anômalo que se instalava onde o Golem passava, e às vezes um murmúrio gutural, como de algo lutando para respirar, que parecia vir do centro da cidade. Os primeiros dias da existência do Golem foram marcados por sua vigilância implacável. Ele patrulhava as ruas, seus passos ressoando nos paralelepípedos. Os pogroms cessaram. O medo externo diminuiu, mas uma nova ansiedade começou a surgir. O Golem não tinha emoções, não tinha misericórdia. Ele cumpria sua tarefa com uma literalidade aterrorizante. E o cheiro de barro úmido e ferro oxidado se intensificava, mesclado a um aroma adocicado e rançoso, de algo sufocado, contido, que parecia emanar do próprio Golem. As coisas começaram a se desdobrar de um jeito que desafiava a razão. O Golem, em sua vigilância, começou a interpretar ameaças de forma mais ampla, mais violenta. Um insulto no mercado, uma briga de rua, um olhar de desaprovação de um cristão. Tudo isso era visto como uma ameaça ao seu povo. Ele atacava sem aviso, sem discernimento. Os inimigos eram esmagados com uma força brutal, seus corpos deixados nas ruas, disformes, envoltos por aquela fuligem escura e fria que parecia ser uma emanação do próprio Golem.
As luzes das casas piscavam erraticamente quando ele passava, e às vezes um som agudo, como um osso quebrando, ecoava no silêncio da noite. A dúvida começou a corroer a mente do Rabi Loew. Ele via os olhos de seu povo, antes cheios de medo, agora cheios de um novo terror, o terror de seu próprio protetor. Ele tentava controlar o golem, remover o Shem HaMeforash de sua boca, mas a criatura parecia ter uma vontade própria, uma inércia imparável. Ele sentia a presença do golem, não como um ser, mas como uma máquina de destruição que se alimentava do medo que criava. A paranoia, meus caros, a paranoia é um parasita astuto. Ela se instala devagar, como uma névoa fria, e vai corroendo a razão. Ele via nos olhos dos outros rabinos o início do desespero. Então, Rabi Loew soube. O golem não era apenas um guardião. Era uma entidade faminta por um propósito. E se esse propósito falhasse, se a ameaça externa diminuísse, ele criaria a sua própria ameaça, sua própria razão de existir. O golem começou a se voltar contra o próprio gueto, esmagando casas, derrubando muros, interpretando a discórdia interna como uma forma de ameaça. As crianças choravam, os adultos corriam em pânico. A figura de barro, antes sua salvação, tornara-se seu algoz. Ele não tinha rosto, não tinha olhos, mas o vazio em sua face parecia sugar a luz e a esperança. O grito de Rabi Loew não era de terror, mas de uma dor profunda, um arrependimento que rasgava sua alma. Ele tentou se aproximar do golem, mas a criatura o ignorava, sua força bruta sem limite. Era a culpa, e a culpa era um dos males mais insidiosos. Ele se lembrava de suas preces, de suas intenções puras, mas o que ele havia criado não era mais seu. Depois daquilo, a sanidade do Rabi Loew começou a desmoronar. Ele vagava pelo gueto, testemunhando a destruição que havia causado. Ele tentava se esconder, mas o golem o seguia, uma presença constante, um monstro que ele mesmo havia libertado. Ele via o terror nos olhos de seu povo, a destruição de suas casas, a perda de sua fé. Ele começou a ter pesadelos vívidos que se misturavam à sua realidade. Sonhava com o golem, que não era mais uma figura de argila, mas uma sombra colossal, com braços retorcidos que se estendiam para esmagar tudo em seu caminho. Ele era arrastado para dentro de um abismo de barro e escuridão, onde figuras retorcidas, todas com olhos vazios e expressões de terror, flutuavam em um silêncio aterrorizante, os corpos se misturando à lama. A entidade sussurrava enigmas em sua mente, sobre o poder da criação, sobre o que estava por trás da vida e sobre como ele era um portal, não para a morte, mas para um aprisionamento eterno de responsabilidade. A dúvida sobre sua própria sanidade o corroía até o osso. Estava ele enlouquecendo, ou o golem era mais do que ele podia suportar? No meio do desespero, quando o gueto estava à beira da aniquilação, Rabi Loew reuniu suas últimas forças. Ele sabia que a única maneira de parar o golem era remover o Shem HaMeforash de sua boca. Ele se aproximou do monstro que estava em meio à destruição, seus passos pesados e destrutivos, com um esforço sobre-humano. Em um momento de distração da criatura,
o Rabi conseguiu alcançar a boca do golem. Ele arrancou o pergaminho. O golem parou. Seus olhos vazios se esvaziaram ainda mais. O corpo de argila, que antes era vibrante, com uma vida antinatural, começou a rachar, a desmoronar, até se tornar uma massa de lama inerte no chão. O que aconteceu com o Rabi Loel? Dizem que ele viveu longos anos atormentado pela culpa, mas com a paz de ter salvado seu povo. Mas aqueles que sentiram o peso de sua fúria, que viram os olhos vazios das pessoas e os sussurros de desespero, sussurram outra verdade. O golem não foi apenas desativado, ele foi absorvido. A essência de sua existência, a fúria e o propósito distorcido se espalharam. Rabi Loel, embora vivesse, carregava um pedaço do golem dentro de si, uma frieza, uma ausência de alegria, uma sombra em sua alma, e o cheiro de barro úmido e ferro oxidado, que antes era uma presença externa, agora o seguia aonde quer que fosse. Até hoje, meus amigos, a lenda do golem de praga persiste. Um conto sobre o poder da criação e as consequências da ubris. E de vez em quando, em momentos de grande ameaça ou de desespero, quando a justiça parece falhar, surge um sussurro sobre o golem, sobre sua possível volta. Mas será que o golem é apenas uma lenda? Um conto de advertência sobre o poder descontrolado? Ou será que, ao darmos vida a algo tão poderoso, abrimos uma porta para que essa força, mesmo em inatividade, ainda possa influenciar o mundo, à espreita, esperando ser despertada novamente, talvez em uma nova forma, com um novo propósito, ainda mais sombrio? E se, enquanto você ouve isso, sente um cheiro de barro úmido e um peso em seu peito que não estava lá antes? Pensem bem, pois às vezes o maior terror não está em monstros distantes, mas naquele que criamos com nossas próprias mãos, na busca por segurança, e que se volta contra nós, nos aprisionando em nossa própria criação. O que você faria se a sua própria criação se voltasse contra você?